Você já ouviu tantas histórias sobre o Triângulo das Bermudas que provavelmente já até imaginou barcos sumindo no horizonte, aviões desaparecendo sem deixar rastro e tempestades misteriosas surgindo do nada. Mas e se eu te dissesse que a maior parte do que você imagina foi criada por filmes, lendas e histórias distorcidas? E se eu te mostrasse que existe uma explicação científica, lógica e surpreendente por trás de tudo o que acontece naquela região do Atlântico? Só que para entender essa verdade, primeiro você precisa se permitir entrar na atmosfera desse mistério. Imagine um avião sobrevoando o oceano, em uma tarde tranquila. O céu está claro, o clima estável e a visibilidade perfeita. De repente as nuvens se fecham como se tivessem aparecido do nada, o altímetro começa a falhar, a bússola gira sem controle e os pilotos relatam que o horizonte sumiu. Depois disso, silêncio, nada, nenhum sinal, nenhum vestígio. É assim que muitos relatos sobre o Triângulo das Bermudas começam. E é justamente por isso que ele se tornou um dos maiores mistérios modernos. A pergunta é: esse lugar é realmente tão perigoso quanto dizem? Ou será que existe uma explicação científica por trás de tudo? E uma explicação mais simples do que você imagina? A verdade é que o Triângulo das Bermudas não é apenas uma região qualquer no mapa. Ele cobre uma área imensa do Oceano Atlântico conectando Miami, Porto Rico e Bermudas, formando um triângulo imaginário. E ao contrário do que muita gente pensa, não existe uma borda mágica, um portal para outra dimensão ou um ímã gigante que atrai tudo para o fundo do mar. Na verdade, essa área é uma das mais movimentadas rotas marítimas e aéreas do planeta. Milhares de embarcações e aviões passam por lá todos os anos sem qualquer problema. Então, por que a região ganhou tanta fama? Porque alguns incidentes chamaram tanto a atenção que se tornaram um combustível perfeito para teorias dramáticas. E muita gente preferiu acreditar no mistério, não na ciência. Um dos casos mais famosos é o do voo 19, que desapareceu em 1945. 5 aviões militares partiram da Flórida para um treinamento rotineiro, mas acabaram completamente desorientados. Os pilotos relataram falhas nos instrumentos e dificuldade em identificar a direção correta. Após horas voando sem rumo, todos desapareceram. Nenhum avião do esquadrão foi encontrado. Esse caso fez o Triângulo das Bermudas explodir no imaginário popular. Mas poucos contam a parte científica dessa história. Naquele dia, o clima mudou drasticamente. Os aviões tinham pouca autonomia de combustível. Os pilotos eram inexperientes. E a tecnologia da época era extremamente limitada. As chances de falha humana combinada com mau tempo eram muito maiores do que qualquer fenômeno sobrenatural. E isso muda completamente a perspectiva. Agora imagine outra situação. Um navio enorme, navegando tranquilamente quando, de repente, é engolido por ondas gigantes que parecem nascer do nada. Essas ondas realmente existem. E a ciência já as comprovou. São chamadas de ondas monstros, paredes de água que podem ultrapassar 30 metros de altura, formadas quando correntes marítimas, ventos fortes e tempestades se combinam de maneira imprevisível. O Atlântico Norte é um dos lugares do mundo onde isso acontece com maior intensidade, e o Triângulo das Bermudas faz parte dessa região. Portanto, muitos naufrágios atribuídos ao mistério podem ter sido resultado de condições naturais extremamente violentas. Não é magia, não é maldição, é a força da natureza. Outro ponto importante que quase ninguém comenta são os ciclones subtropicais. O Triângulo das Bermudas está em uma área naturalmente quente do oceano, onde grandes massas de ar se encontram, criando tempestades intensas, mudanças bruscas de pressão e fenômenos elétricos impressionantes. Imagine tentar navegar ou pilotar um avião no meio de um ambiente desses, sem previsão do tempo confiável, sem radar avançado, sem satélites meteorológicos como os que temos hoje. Muitos desastres do passado têm explicações climáticas que só conseguimos entender décadas depois, quando a tecnologia evoluiu. Mas talvez o ponto mais famoso entre as teorias científicas incompletas seja o tal dos hidratos de metano. Algumas pessoas acreditam que o fundo do oceano no Triângulo contém cristais de metano congelado, que, quando liberados, formam bolhas gigantes e diminuem a densidade da água, fazendo navios afundarem rapidamente. Isso não é exatamente uma invenção. O metano realmente existe em grandes quantidades no fundo de certas regiões oceânicas. Mas a ciência moderna mostra que esses hidratos são instáveis demais para criar eventos catastróficos frequentes. E que, mesmo quando liberados, dificilmente gerariam fenômenos tão dramáticos quanto os contados pelo folclore popular. Ou seja, a teoria tem um pé na ciência, mas outro no exagero. Agora aqui vai uma curiosidade pouco conhecida. O Triângulo das Bermudas nem mesmo é considerado oficialmente mais perigoso do que qualquer outra área com tráfego intenso. Estudos mostram que a taxa de acidentes na região é proporcional à quantidade absurda de navios e aviões que passam por lá. Ou seja,
é perigoso na mesma medida que qualquer outro corredor marítimo movimentado. A diferença é que, por algum motivo cultural, os acidentes dali ganharam uma aura de mistério, e essa aura vem de livros, filmes, documentários, podcasts e reportagens há décadas. Aliás, a indústria do mistério é uma das forças que mais alimenta a fama do Triângulo das Bermudas. Quanto mais histórias sombrias surgem, mais elas são compartilhadas. E quanto mais são compartilhadas, mais as pessoas acreditam que existe algo fora do normal. Mas agora vem o ponto mais interessante. Apesar de toda explicação racional, a ciência não descarta completamente que existam fatores peculiares naquela região. As correntes oceânicas são mais intensas, os campos magnéticos variam mais do que em outras áreas, e a atmosfera muda com uma velocidade impressionante. Tudo isso pode afetar instrumentos de navegação, criar ilusões visuais, interferir em bússolas e até distorcer a percepção dos pilotos. Nada disso é sobrenatural, são características naturais de uma área complexa, dinâmica e extremamente ativa do planeta. E é justamente nessa parte que eu quero te fazer um convite rápido. Se você gosta de descobrir como a ciência explica mistérios famosos, de entender fenômenos naturais que parecem mágicos e de explorar os bastidores do planeta Terra de um jeito simples, envolvente e curioso, então aproveita esse momento e se inscreve aqui no Laboratório da Ciência Curiosa. Assim você não perde nenhum vídeo novo e continua descobrindo curiosidades incríveis sobre o mundo. Agora vamos continuar, porque ainda tem mais. Pensando friamente, se o Triângulo das Bermudas realmente tivesse poderes sobrenaturais, você acha que milhares de aviões comerciais sobrevoariam a região todos os dias? Empresas aéreas não arriscariam suas aeronaves. Companhias de navegação não colocariam navios gigantes no trajeto. E governos nunca permitiriam que uma área realmente perigosa fosse ignorada. Mas não só permitem menos, como utilizam esse trecho como parte de rotas oficiais. Ou seja, o mito é maior do que o risco real. Então por que as pessoas ainda acreditam tanto? Porque o Triângulo das Bermudas oferece aquilo que o cérebro humano mais ama: mistério, incerteza e a sensação de que existe algo além do que conseguimos explicar. A ciência pode destruir uma boa história, mas também pode revelar uma história ainda melhor. E a verdade sobre o Triângulo das Bermudas é justamente essa. Não existe magia, mas existe uma combinação poderosa de fenômenos naturais, impressionantes falhas humanas, condições climáticas extremas e um toque de imaginação coletiva que transformou uma área comum em uma das maiores lendas do século XX. Hoje a melhor conclusão científica é simples. O Triângulo das Bermudas não é mais perigoso do que qualquer outra área com condições climáticas parecidas. Mas isso não significa que a região seja tranquila, ao contrário. É uma área onde o clima muda rapidamente, onde tempestades gigantes podem surgir do nada, onde correntes marinhas são extremamente fortes e onde barcos inexperientes podem facilmente se perder. O mistério não está no sobrenatural. Está na complexidade da própria natureza. E talvez seja exatamente isso o que torna o Triângulo das Bermudas tão fascinante. Não é um portal para outra dimensão, não é um buraco negro no oceano, mas é um lembrete poderoso de que ainda sabemos muito pouco sobre o planeta em que vivemos. E a ciência continua investigando isso todos os dias. Porque quanto mais estudamos a Terra, mais percebemos que seus mistérios são muito maiores e muito mais incríveis do que qualquer lenda poderia inventar.